Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo, ou seja, aqui embaixo, tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, o treinamento emocional, principalmente para quem está passando por término de relacionamento, o meu site, os meus livros, estão todos aqui na descrição do vídeo. O Instagram é só você digitar lá na pesquisa André Massolini que você já vai me encontrar. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Bom, me chamo tal, sou casada há 4 anos e 11 meses. Meu marido é do exército. Era tudo perfeito até ele conhecer certas amizades que o chamavam para sair. Nisso, ele dizia que ia dormir no quartel e quando... É que está escrito com bastante erros, viu, gente? Então peço que vocês perdoem essas pausas assim, que é para eu tentar traduzir. E quando ele chegava de manhã, chegava sem aliança e com cheiro de álcool. Nisso, a gente brigava muito e ele sempre mentiu para mim. Nisso, nossa relação foi ficando um pouco fria. Tinha noite que quando ele chegava, não me dava muita atenção. E quando eu chegava perto, ele sempre virava o celular para eu não ver. Quando pedia um beijo, ele dizia, agora não. E quando era mais tarde, meia-noite, que eu já estava dormindo, ele vinha me procurar para ter relação. Às vezes eu até fazia, mas tinha vezes que não fazia, pois ficava muito triste com ele. Depois de um tempo eu engravidei, em mim só ficou pior, tá? Em mim só ficou pior. Coisas para todo canto que ele ia, ele me deixava em casa, eu pegava muita coisa no celular dele. Ele dizendo que era solteiro, marcando encontro, mandando até nudes. Pega tudo isso e continua. Depois que eu tive minha filha, peguei uma conversa dele dizendo que só ia rolar sexo entre ele e essa garota, quando ela quisesse, pois por ele rolava nesse dia mesmo. Nisso fiquei muito triste, com muita raiva dele, brigamos, faltava apenas um dia para ele viajar para o Haiti. Nisso a gente terminou, mas ele veio com todo o papinho. E como eu sabia que ele ia passar 6 meses fora, eu caí, né? E rolou relação sexual, tá? Ou seja, vocês transaram. Nossa, gente, aqui tá com muito erro mesmo. Eu acho que eu vou começar, porque agora eu tô lendo os e-mails antes deles virem para gravação. Quando eu perceber que tem muitos erros, eu vou começar a não trazer mais, né? Porque dá muito trabalho e fica uma coisa chata, a gravação fica chata, né? Com esse monte de pausa. E a gente tem que ficar traduzindo aqui o que a pessoa está querendo dizer. Então eu vou começar a excluir e-mails que estão com erros que não dá para, não tem um ponto, não tem uma vírgula. E não só as palavras estão todas trocadas. Tá bom. Né, dando uma explicação do que vai acontecer daqui para frente. Nisso, ele lá no Haiti, ele não perguntava nada sobre mim. Nisso, fui ficando fraca. Precisando de atenção, carinho, eu estava muito carente. Nisso, comecei a conversar com um amigo meu desde a escola. Tá, esse amigo é desde a época de escola, é isso que você está querendo dizer, tá? Ele disse que gostava de mim desde a escola. Aí a gente foi conversando e nisso é um vício de linguagem dela, né? Nisso, eu muito carente, chamei ele para ir na minha casa. Nisso, começamos a nos beijar. O clima foi esquentando e ele realmente olhou para mim e disse que me amava. Ele sai com você um dia. Desde a época da escola que vocês não se viam. Aí ele sai com você, começa a te beijar e diz que te ama. Ai, Senhor, não. Que você... Fala pra mim. Vem cá. Você que tá acompanhando aqui, bem.
o relato? Fala pra mim. Você acreditaria nisso? Ou você ficaria com medo, tipo, eita, falou que me ama. Eita, Giovana. Tá, disse que me amava, que queria ficar comigo, me elogiando em tudo isso, me chamando de linda, de tudo que meu marido não estava fazendo comigo. No momento, dizendo que eu era a branquinha dele. Ai. Nisso, ele me levou para o quarto e falou que não ia acontecer nada se eu não quisesse. Nisso, a gente teve relação sexual. Depois disso, ele foi embora e se despediu de mim da melhor forma, e foi isso. Continuamos a conversar pelo Facebook e eu disse para ele que por mais que eu estivesse gostando dele, não podia acontecer mais nada entre a gente, mas eu não consegui botar fim e rolou pela segunda vez. Depois disso, ele veio dizer que queria eu só para ele. Eu disse que eu tenho uma família, tenho uma filha e que já ia fazer 5 anos, que era casada. Ele ficou machucado e disse que não ia estragar nossa relação entre eu e meu marido. Nisso, ele terminou com tudo. Foi bom para mim e para ele também, mas não conseguia parar de pensar nele. Nisso, descobri uma coisa muito séria do meu marido. Ele dizendo para uma garota que a boquinha dela é gostosa, que quando ele chegasse do Haiti, ia dar todo o corpo dele para ela. Nossa. Eu não sei por que essas pessoas ficam casadas. Sinceramente, eu não entendo. Né? O que faz com que a pessoa permaneça casada, gente, com uma vida totalmente, atitude totalmente de solteirinho. Totalmente de uma pessoa descompromissada. Atitude de molequinho, sabe? Solteiro. Atitude de moleque. Então, são uns marmanjão com atitude de moleque. Ai, vou dar meu corpo todinho pra você. Ai, bem, você jura, né? Hein? Tá jurando, né? Nossa, ai, a menina tá morrendo pra ter o seu corpo. Ui, que delícia. Ah, se enxerga, homem. É pai de uma menina, vai, fica... Ai, vou dar meu corpinho todinho pra você. Se enxerga bem. Ah, dá licença. Nisso, eu já carente demais, não gostei e resolvi falar com ele. Começamos a discutir e eu terminei e passamos uma semana separados. E voltamos. Nisso eu vou dar na sua cara daqui a pouco. Nisso ele voltou 1000 maravilhas comigo, dizendo que se pegasse eu falando as coisas que ele falava, ele também não ia gostar. Nisso, o que tinha acontecido entre eu e esse rapaz, eu falei para minha irmã. Nisso, ela me chantageia muito. A sua irmã te chantageia? Olha, minha querida, bens a Deus pelos contatos que você tem, hein? Marido, irmã, ó, de primeira, hein? Parabéns pelos contatos que você tem, pelas pessoas que estão ao seu redor. Seu marido é um galinha, biscateiro sem vergonha. Sua irmã te chantageia com algo que você contou para ela. Nossa, meu bem, não precisa de inimigo nunca mais. Tá, ela me chantageia muito, pior besteira que eu fiz. Queria que você me ajudasse muito a sair dessa situação, pois não sei se conto para o meu marido. Será que ele vai me perdoar? Nossa. Vamos pegar a canetinha da discórdia, porque ela está se fazendo necessária agora aqui. Será que ele vai me perdoar? Meu anjo, provavelmente não. Sabe por quê? Porque quem faz tudo o que ele faz tem a tendência de não querer. Sabe, ele nunca viveu aquele princípio ético, porque é um princípio ético. O que eu não quero para mim, eu não faço aos outros. Ele nem sabe o que é isso. Então, o que importa é só o umbigo dele. É só isso que importa. Se ele estiver sentindo prazer, ótimo, meu bem, o que importa? Se eu tenho uma família, se não tenho, se eu estou falando com a boquinha da outra é uma delícia, se eu estou falando com a outra vai ter todo o meu corpinho para ela, não importa. O que importa é que eu estou me satisfazendo com tudo isso. Se eu tenho uma família, se eu não tenho, se eu, poxa,
devo lutar pela minha família, ser fiel à minha esposa, foda-se tudo isso. Eu vou viver ao meu bel prazer. Aí o que acontece? Será que ele vai me perdoar? Provavelmente não. Sabe por quê? Porque o que importa é o que ele quer e é o que ele pensa e da maneira como ele está se sentindo. E ele não quer se sentir traído, embora ele tenha traído você. Nossa, isso que você sabe, né? Porque olha, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS está tão em destaque com essa pandemia que agora a gente enfia ela em tudo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os casos subnotificados, ou seja, que não aparecem nas estatísticas, são 7 vezes maiores. Ou seja, minha querida, se você descobre que o seu marido te traiu 3 vezes, talvez ele tenha te traído, na verdade, 21 vezes. Claro que eu estou aqui falando de números hipotéticos que eu criei agora, né? Mas só para dizer que o que a gente descobre é uma coisa, o que a gente não descobriu deve ser muito mais. Então, quer dizer, ele te traiu horrores, um monte de vezes, mas ele não vai querer se sentir assim. Então ele vai fazer você se sentir a pior dos mortais, vai te encher de culpa, vai fazer com que você se sinta péssima, horrível, inescrupulosa, sem caráter, onde já se viu. E você, do jeito que você tá, meu bem, nisso você vai ficar, né, acreditando em tudo isso mesmo, vai se jogar lá embaixo, vai ficar com baixa autoestima, vai achar que você é a pior das mulheres, que você tinha o melhor homem e não soube dar valor, vai acreditar. Nisso você vai ficar sempre arrasada, né, destruída, acreditando que jogou pelo ralo um grande amor e um homem maravilhoso. Um homem maravilhoso. Gente, tá vendo? A gente às vezes não consegue enxergar. Não consegue, não adianta. Você pode pegar, pode desenhar, pode ilustrar, pode fazer. A pessoa não consegue enxergar. Queria fazer alguma coisa para minha irmã poder esquecer isso. Afinal, não sei o que fazer. Me ajude, por favor, assisto todos os seus vídeos. Sei que você pode me ajudar. Me ajude. E aí termina o e-mail. Meu anjo. Primeiro, eu não admito ser chantageado. Jamais admitiria ser chantageado. Eu acabaria com a graça. Primeiro que você tem que perceber que irmã que você tem também, não? Vê se percebe, hein? Vê se enxerga a irmã que você tem, hein, inferno? Pelo amor de Deus, as pessoas ficam fazendo as coisas pra você e parece que você tá aí... Enxergue quem a pessoa é, o que a pessoa tá fazendo. Acaba com a graça dessa sua irmã logo. Você que tá me assistindo, tá vivendo uma situação assim? Acaba com a graça do chantagista, hein? Acaba. Vai lá e conta pra outra pessoa, acaba de uma vez. Vai você, conta, acabou. Ai, será que ele vai me perdoar? Aí entra dentro de todo aquele raciocínio que eu fiz anteriormente. Né? Opa, a gente precisa enxergar algumas coisas, porque senão, pelo amor de Deus, a gente fica sempre à mercê. Por que a gente fica à mercê de urubu? Porque a gente se enxerga como carniça. Ou seja, a gente se enxerga como algo que está ali, descartado, sem valor algum. Por isso que atrai urubu, viu? Os urubus vêm em cima da carniça. Você se enxerga como algo ali que não tem valor nenhum, então cuidado, porque a urubuzada vai vir em cima de você. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.